Oi, pessoal. Estou aqui com o senhor Ézio. Ele é jornalista e também membro da Sociedade Brasileira de Obiose, e pedi para ele encarecidamente que ele explicasse um pouco mais sobre a região de Nova Chavantina e da Serra do Roncador. Boa tarde, senhor Ézio. Boa tarde, Vivian. Prazer estar aqui com você e com todas as pessoas que estão nos assistindo. Pode perguntar, estou aqui assim à tua disposição. Bom, o senhor é natural de São Paulo, né? O senhor disse. Sou de São Paulo, do interior de São Paulo. Minha família se mudou para a capital eu tinha 2 anos, então praticamente eu me criei na capital. Sou um paulistano, que cresci na capital de São Paulo. E lá eu me formei, estudei tudo, lá eu entrei para a eubiose e até que em 1976, 77 mais ou menos, eu tomei a primeira decisão de vir para cá, para Nova Chavantina. Mas aí, meus estudos em andamento, eu fazia sociologia lá na Faculdade de São Marcos, no Ipiranga, e também noivo, minha esposa não era da eubiose. Aí tive que concluir essa parte da minha vida, me formei na sociologia, casei com a minha esposa. E em 82, no dia 14 de abril de 1982, dia de aniversário de Nova Chavantina, sem eu saber disso, a minha passagem estava marcada para mim sair de São Paulo. Então, no dia 14, já por uma feliz coincidência, dia de aniversário de cidade. Eu queria falar isso agora, já uma coincidência. Já uma coincidência. A eubiose acredita em coincidências? Como que a eubiose vê? Não existe coincidências essa questão da eubiose. Coincidência é o nome de uma lei que a gente não conhece o nome, que é a lei da causalidade. Na verdade, são uma série de fatos ocultos que trabalham dentro da sua história, dentro do seu karma, relacionado com o seu objetivo de vida. Então, dia 14 é um dia importantíssimo, não só pelo aniversário de Nova Chavantina, mas dentro da eubiose é o dia do renascimento de Aquibel. Foi no dia 14 de abril de 1957. E na época, eu fazia o grau Manu. Eu entrei no grau Manu em 75, 76 por aí, e depois, devido aos meus estudos e devido ao meu noivado, eu larguei. Eu deixei a eubiose para o segundo plano. E nessas condições eu vim para Nova Chavantina. Então eu não sabia, eu não era um estudante de eubiose bem informado, eu não sabia que dia 14 de abril era tudo isso. Mas no dia de marcar a passagem, eu marquei dia 14 de abril. E saí de lá no dia 14 de abril. Uma feliz causalidade. E foi um período assim que para mim sair, eu tenho uma família muito extensa, muito grande, 8 irmãos, não sei quantos sobrinhos, não sei quantos. Então eu tive que me despedir de todos, foi quase um ano nesse processo de despedida. De fechar as portas, né? Não fechar, mas fechar um ciclo. As portas não, mas um ciclo da minha vida realmente eu fechei. E no dia 14 de abril a gente embarcou para cá. E começou uma nova vida, um novo ciclo. E por que exatamente Nova Chavantina? Então, eu já sabia do nosso templo. O nosso templo foi inaugurado em 1976, 10 de fevereiro de 1976, completou agora 40 anos, semana passada. Então, eu falei, poxa, eu estava fazendo sociologia, como eu te disse, tinha formado. Naquela época, o Brasil saindo da ditadura, nós estávamos no início do processo de abertura política, o general Geisel já dando anistia para os exilados políticos, cada dia chegava um novo exilado. A minha faculdade era muito perto do Ipiranga, era no Ipiranga, ou seja, muito perto de São Bernardo do Campo, onde estava tendo a greve dos metalúrgicos e o surgimento do PT na época. Então, a minha formação coincidiu com todo esse período da redemocratização do país, com a chegada dos exilados, com a instauração da democracia, e a gente participou de todo esse processo, e que culminou com a primeira eleição direta para presidente da República, que foi em 1982, ano que eu já saí de São Paulo. E naquela época, os sociólogos, nós não tínhamos muito campo em São Paulo, porque ainda estava a ditadura, ainda estava em vigência a PEA. Não é? Você não podia conversar, você não podia falar de política em bares, em botecos, que tinha gente do TOPS te olhando, a gente do DEIC te olhando.
E teve várias situações da gente ter que sair às pressas, porque senão ia ser guardado mesmo. O pessoal das mesas já estavam olhando a gente. Teve outras situações que teve professores que teve que intervir para não dar confusão. Então era uma tendência daquela época sair de São Paulo. E uns amigos da minha classe, um principalmente, que era muito meu amigo, foi para Mato Grosso, mas em Chapada dos Guimarães. E de lá ficava me chamando. Mas eu disse, para ir para Chapada não, então eu vou a Chavantina, que lá já tem um templo da eubiose que eu sigo. Então foi isso que me trouxe em Nova Chavantina, que me fez chegar aqui no dia 15 de abril de 1982. E já assim chegando, o senhor já escutava alguma coisa sobre os mistérios da Serra do Roncador? Qual é a visão eubiótica sobre esses mistérios, né? Porque tem a parte turística, que é um lugar lindo aqui, mas tem a parte muito buscada, né, pelos esotéricos, pelos ufólogos. Isso, sinceramente, foi também o que me atraiu. Já antes de eu conhecer o Biose, eu já tinha ouvido falar do Roncador através daquele livro Terra Oca. E como o senhor vê, ou como foi naquela época e como é agora? Então, é preciso deixar uma coisa bem clara para quem está nos assistindo sobre essa questão, principalmente quem foi o biota. Quando eu cheguei em Nova Chavantina, aí eu descobri que Nova Chavantina é uma outra coisa, é uma outra realidade com relação a tudo que eu tinha visto até então, isso em termos de eubiose, né? Por exemplo, essa questão de discos voadores, tudo, já tinha ouvido falar em São Paulo, em São Lourenço principalmente, muito. Mas normal, corriqueiro. Por exemplo, em São Lourenço, naquela época, muita gente ia atrás de embocaduras, atrás de onde supostamente saíam discos voadores. E esse pessoal, inclusive, era meio assim, tratado meio abruptamente pelos antigos da eubiose, porque os antigão não gostavam de ficar dando esse tipo de informações e tal. Até porque iam também gente muito porra louca. Iam as pessoas interessadas no estudo, mas iam também malucos, era o tempo das drogas, da droga, não dessa droga hoje marginal, criminosa, o crack, que é uma coisa horrorosa, né? É um flagelo, mas naquele tempo era droga que ainda vinha do tempo dos hippies, daquela ideia do paz e amor, daquela ideia de um novo mundo, daquela ideia que veio dos Estados Unidos com o Festival de Woodstock. Tanto que o sinal deles era paz e amor, que é um sinal lagartino. E Vidal sempre falava do V da vitória, do paz e amor, dos hippies, do movimento hippie. Os hippies traziam dentro de si um amor muito grande. Eles eram contra a guerra do Vietnã, eles eram a favor da paz. A guerra do Vietnã estava estourando naquele tempo. Então, quando eu entrei, final dos anos 70 e começo dos anos 80, na eubiose, ainda tinha esse sentido. Mas ia gente em São Lourenço, traficantes de droga, procurar buraco para se enterrar, para fugir da polícia. Entendeu? Mota, o venerável Mota, que era um templário na época lá, que cuidava do templo, tratava esse pessoal a pontapé, entendeu? E não sem razão, claro, né? Mas quando eu cheguei em Nova Chavantina, então aí você cai numa nova realidade. Diferente de tudo que você vê em São Paulo, na Bahia, que eu também já estive e tudo. Por quê? Porque aqui realmente é um lugar ligado ao novo, ao futuro. O Centro-Oeste é uma parte do Brasil preservada da catástrofe Atlântica, na qual está reservado o papel de ser a base de uma nova civilização. Isso Getúlio Vargas deixou escrito no livro de presença das autoridades quando Nova Chavantina foi inaugurada em 14 de abril de 1944. Getúlio Vargas esteve aqui, o nosso presidente, não nesse dia, mas alguns dias depois, e deixou isso anotado. E essa assertiva também vem de muitas outras conclusões tiradas de fatos acontecidos, como, por exemplo, a vinda do Coronel Fawcett, que veio por essa região e por aqui sumiu, desapareceu. A própria descoberta de Chavantina, com o episódio do ponto luminoso, que Getúlio Vargas teria descoberto numa sobrevoada que veio da Amazonas. Todos esses fatores e mais as informações nos deixadas pelo nosso mestre, professor Henrique José de Souza, indica que aqui é o lugar do futuro, do chamado quinto sistema.
sendo que a Terra, até hoje, nós estamos no 4º sistema e ingressando ao 5º, já potencialmente, para de fato mesmo entrar no 5º sistema quando concluir a evolução aqui na Terra. Então é um outro mundo, onde as coisas são diferentes e as próprias realidades são tratadas diferentes. Então aqui, por exemplo, o disco voador e essa coisa não é vista com o mesmo grau de mistério que é visto fora daqui. Aqui é uma coisa normal, corriqueira. Eu já vi, cansei de ver várias vezes, muitas pessoas viram, vêm todos os dias, mas aqui é normal. Sabem que tem a ver com a Serra do Roncador, mas não sabem exatamente por quê. A gente sabe que tem a ver, porque sabe por citação do professor, que é uma região, que é uma serra realmente predestinada. Mas quando eu cheguei aqui, eu não sabia dessa coisa da Serra do Roncador. Quando eu cheguei aqui, foi que eu fui tomando contato com toda a santidade dessa serra e desse local. E aí você vai estudando, vai observando, vai vendo e vai se introduzindo isso aí no seu dia a dia de forma a ser uma coisa natural, a poder conversar sobre isso naturalmente, sobre o que é essa região, o que foi e o que será. Então, quer dizer, essa região seria uma parte de Atlântida que foi preservada da grande catástrofe. Sim. E, digamos que hoje em dia, uma preparação para o 5º sistema. Sim. Aliás, aqui já vibra o 5º sistema, aqui é o 5º sistema. Hoje com esse formato e tal, daqui a 1000 anos, 2000 anos, não sei como vai estar os elementos. Porém, aqui é o 5º sistema. E aqui, segundo revelações do nosso mestre, foi uma região atlântica, poupada da grande catástrofe atlântica. Quem está nos assistindo já deve ter ouvido falar disso, da Atlântida, que foi uma civilização, por nós classificada, chamada como a 4ª raça-mãe, o 4º momento da Terra, né? O momento em que, logo em seguida que o homem ganhou o mental na 3ª raça-mãe, na Lemuriana, mas aí já são assuntos da eubiose e tal, quem quiser é só procurar o nosso colégio iniciático. E no 4º momento desenvolveu-se a civilização Atlântica, cujos descendentes hoje são todos da raça amarela e os indígenas. Todo esse pessoal são descendentes dessa civilização, os chineses, japoneses, todo esse pessoal e os indígenas. E a civilização Atlântica teve o seu apogeu maravilhoso, espetacular. Cada raça-mãe é subdividida em 7 sub-raças, né? Nós agora estamos na 5ª raça-mãe, vivendo as últimas 2 sub-raças já dessa 5ª raça-mãe para entrar na 6ª e na 7ª raça-mãe, que se desenvolverá aqui no Brasil. A Atlântida foi a 4ª, o 4º momento, o momento equilibrante. E as primeiras sub-raças desenvolveram civilizações ciclópicas, foram maravilhosas. As grandes construções se devem dessa fase, dessas 3 primeiras sub-raças, cujo apogeu foram os toltecas, né? Os pais dos indígenas que hoje vivem aí. Essa 3ª sub-raça dos toltecas foi quem construiu cidades como um pálido exemplo, hoje seria Machu Picchu, essas cidades de pedra, que tem inclusive uma ligação, digamos, no sistema geográfico ensinado pela eubiose também. Não Tem, segundo os nossos ensinamentos, a Terra tem 7 centros de força, assim como o homem tem 7 chakras, 7 centros de força. Então a Terra tem esses 7 pontos espalhados pela Terra. Um deles é Machu Picchu, no Peru. Existem mais 6 espalhados pelo Brasil, que são centros de energia vivificados por seres de alta hierarquia espiritual, que tem a sua função, que mantém a obra do Eterno na face da Terra vibrando. E entendeu? Nova Chavantina também faz parte. Esses 7 postos são o que a gente chama 7 postos representativos. Sim. Aí existe, isso é uma coisa, agora existe o itinerário de Ó.
que é o itinerário de Ísis e Osíris, que é o itinerário da obra, que vem da Atlântida foi para a Índia, da Índia para o Egito dos faraós, daquelas construções das pirâmides, cujas foram construídas pelos sacerdotes atlantes. E veja a semelhança das pirâmides, daquelas linhas, com a construção de Machu Picchu, com aquelas linhas daqueles templos de Machu Picchu, aquelas coisas, linhas retas, aquelas grandes pedras. Por quê? Porque foram oriundas da mesma civilização, do mesmo braço, que são os toltecas da raça atlântica. E aqui no Brasil, então, existem outros sistemas geográficos, que a gente chama, outros postos representativos, que estão nos 3 principais pontos brasileiros, mundiais da obra, que é Mato Grosso, aqui, Itaparica, Chavantina, Itaparica, na Bahia, e em São Lourenço, que é onde fica a presidência, em Minas Gerais. Nesses 3 lugares que tem nossos 3 templos. Cada um desses lugares, cada um desses templos, são uma 8ª cidade, Nova Chavantina, Itaparica e São Lourenço. Cada uma delas é uma 8ª de 7 que estão ao seu redor. Então, tem o sistema geográfico sul-mineiro, itaparicano e chavantinense, cada qual com uma função específica, uma missão específica, uma tônica específica. É assim que se processa a evolução na face da Terra, através dos sistemas geográficos. E qual seria a tônica daqui, da região de Nova Chavantina? O mental abstrato, que a gente chama o mental abstrato. O mental abstrato é a quinta essência, que a gente chama a quinta essência de tudo, não é? Porque se diz hoje, fulano é a quinta essência, Beltrano não sei o que lá, aquela teoria é a quinta essência. A quinta essência é o máximo que chegou, que ainda não chegou, que estamos no 4º, mas é o próximo passo da evolução humana, é o despertar do mental abstrato. O que nós temos hoje funcionando é corpo, alma e espírito, né? Mas no corpo nós temos o físico, nós temos o emocional, a alma, né? Aliás, o físico, a parte vital, a parte emocional e o mental concreto, que é o 4º princípio. O mental concreto é esse mental binário, o mental rudimentar. É o mental da linha do computador, do sim e não. É o mental discursivo, analítico, ou mental cumulativo, que a gente chama. É o que produz conhecimento, não sabedoria. A sabedoria é produzida pelo 5º aspecto do mental, que é o mental superior, chamado mental abstrato. O mental abstrato, ele não precisa de detalhes, ele vai direto ao assunto, ele é uma luz, tanto que se diz que o Senhor do facho luminoso, o Senhor das eternidades, é o Senhor, é o portador do mental, do facho luminoso. É esse aspecto que que está sendo a tônica de Nova Chavantina e do sistema geográfico roncadoriano. Assim como de Itaparica é outro e de São Lourenço é outro. Interessante, muito interessante. Bom, eu sou meio suspeito para falar alguma coisa porque eu também estou estudando bastante, mas por ser um local bem chamativo através das histórias e dos mistérios, eu acho bem importante que as pessoas conheçam os 2 lados, né? Que é o lado corriqueiro, disco voador, embocadura, essas coisas, mas que também conheçam o lado dessa filosofia, né? Que quer dizer, então, tônica, futuro, né? Mental, que não é ser sentido, que não é a mesma coisa que ser sentido, né? O mental abstrato não é a mesma coisa que ser sentido. Você falou muito bem, percebeu muito bem. O 6º sentido está ligado à intuição. Ao Budi. Ao Budi, que é um acima do mental abstrato. Veja que eu falei 5º princípio. E você falou 6º sentido. Já é um acima. Entendeu? Não, porque sempre quando eu comecei a estudar isso, ficava a pergunta, né?
Tá, e aonde fica o sexto sentido nessa história, né? O povo, sem querer, ele fala as verdades. Por isso que se diz que a voz do povo é a voz de Deus. Então, o povo que fala, é o sexto sentido, eu tive um sexto sentido, o fulano teve um sexto sentido, teve a intuição, que é o sexto princípio do ser humano, a ser trabalhado logo após o quinto. Ele está localizado aqui, né, na glândula pineal, no sexto chakra, e está relacionado com o saber direto, é de chofre, o sexto princípio, que é Budi. É um farol a iluminar. O sexto sentido, ele é mais individualizado. O mental abstrato, ele capta tudo, né? Ele é uma luz assim que ilumina tudo, é um farol amplo da natureza. E o Budi, o princípio intuicional, ele é um princípio interno de cada um, se bem que o abstrato também, mas ele funciona mais a nível individual, como um farol a indicar o navegador no mar bravio. O problema é que a gente não ouve, né? As vozes, né? Vai ali, não faça isso. Não faz, não, que não é. Você pega e acaba muitas vezes passando por cima. Se a gente ouvisse a voz da nossa intuição, nós nunca cairíamos em erro. E não sofreríamos, não teríamos karma, não produziríamos karma. Mas a gente insiste. E eu vi a nossa personalidade é baseada nos quatro, está atrasado, ficou para trás. Sabe, quatro princípios, quaternário terrestre. Então, não é bafejado pelo mental abstrato. A nossa personalidade é uma coisa entregue a nós mesmos. Por isso que se diz que uma pessoa, quando sai da obra ou sai da instituição, fica entregue a si mesmo. Fica entregue à sua própria personalidade. Não tem mais o farol a orientar do mental abstrato e do seu eu interno. Muito obrigado, eu estou muito agradecida, adorei as explicações e, bom, gratíssima pela participação do senhor. Não seja por isso, estou sempre às ordens, espero ter... A mim com certeza. Se ficou alguma coisa, pode perguntar, não teria problema. A gente... eu tenho até prazer de tirar assim, certas dúvidas e mitos sobre que pairam na cabeça das pessoas, né? Sobre esse tipo de coisa. Mas se você está satisfeita, ótimo. Eu também estou. Muito obrigada. De nada.